Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Aqui, compartilhamos relatos de pessoas que vivenciaram experiências de quase morte e outras vivências espirituais. Hoje, vamos ouvir a história de Selma Harry. Ela relata que teve uma experiência fora do corpo, durante a qual testemunhou um incidente nuclear que levou pessoas a migrarem da Europa para a América do Sul. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para fazê-lo agora. Ative o sininho de notificações para ficar por dentro de cada novo vídeo. Vamos agora ouvir o relato de Selma. Meu nome é Selma, mas escrevo sob o pseudônimo de Selma Harry. Minha vida começou a mudar de forma significativa quando comecei a ter experiências intensas e profundas de projeção astral, no início de 2022. Sou antroposofista, cientista social interdisciplinar e educadora. Quando essas experiências começaram, fiquei bastante confusa, pois minha formação é fortemente baseada em uma perspectiva científica. Minha primeira experiência de projeção astral ocorreu enquanto eu morava em Hong Kong, após uma breve viagem pelo Sudeste Asiático. Eu havia visitado o Vietnã, o Camboja e a China continental. Naquele momento, não sabia que minha atração por essas regiões estava ligada a vidas passadas na atual China. Acredito que minha experiência começou em Hong Kong porque eu estava passando por um período extremamente difícil, sentindo-me completamente sozinha e um pouco cansada de viajar sozinha. Foi a primeira vez, desde que comecei a explorar outros países por conta própria aos 25 anos, que me senti verdadeiramente solitária. Isso ocorreu quando eu tinha cerca de 32 ou 33 anos. Havia circunstâncias que possibilitaram essa experiência para mim. E embora sempre existam fatores externos que facilitam tais eventos, sinto que houve também uma mudança de energia que permitiu que o véu caísse para muitos de nós, possibilitando essas lembranças. Lembro-me vividamente da minha primeira experiência de projeção astral. Fui para a cama e de repente me vi em uma cidade astral. Agora sei que essa cidade astral está localizada na mesma região onde eu estava fisicamente, mas no plano astral. Segundo minhas experiências, cada cidade do mundo possui sua correspondente no campo astral. Fui para uma cidade astral que parecia muito asiática, condizente com o fato de eu estar em Hong Kong, mas o mais interessante foi que entrei em uma cidade astral que ficava mais próxima da Índia. Nessa experiência, eu me vi vestida como uma senhora indiana, com uma longa trança e um tipo de sari, que parecia uma versão astral desse traje tradicional. Aprendi a compreender e a ver muitas pessoas do outro lado, e percebi que muitas delas pareciam alienígenas ou extraterrestres, conforme os chamamos aqui. No entanto, a maioria dos contatos que tive durante minhas experiências de projeção astral foram com humanos. Pessoas que se pareciam muito conosco, mas que vinham de outros planetas. Uma dessas experiências que vivi foi a de voar ou cair. Literalmente me vi caindo, voando para o espaço, descendo pela toca do coelho, passando por um buraco de minhoca até chegar a outro planeta, a estratosfera. Foi uma das muitas vivências que tive. E com o tempo, comecei a compreender que através dessa experiência, pude perceber que todo o planeta possui uma camada externa, uma camada astral. Muitos antroposofistas e pessoas que estudam a ciência espiritual atualmente mencionam isso como a quarta dimensão, ou dimensões que a física quântica agora aborda, sob o conceito de multidimensionalidade, como a quinta dimensão e outras. Para manter a explicação simples e não excessivamente científica, porque é fácil se perder em tantas teorias e poucas certezas, eu chamo essa camada de camada Zal, onde é possível encontrar as almas, das almas, do Soul, do Nita, a consciência que habita as unidades de consciência desse planeta, ou monadas daquele planeta. Eu me refiro a essa monada da consciência como o que um espiritualista chamaria de alma. Nessas viagens, eu caía na estratosfera desse planeta, a camada externa, e iniciava conversas e discussões com essas almas que ali habitavam. Essas entidades me mostravam muitas coisas, e eu participava de várias discussões com elas.
Lembro-me especialmente de visitar exoplanetas, onde as pessoas se pareciam muito conosco. Algo que me surpreendeu nessas experiências é que nesses outros planetas não encontrei a diversidade étnica que temos aqui na Terra. Isso me pegou desprevenida, pois no nosso planeta temos uma grande variedade: africanos, asiáticos, europeus, entre outros. Nos outros planetas parecia tudo mais homogêneo, sem a identidade étnica que possuímos aqui. Isso me ensinou algo realmente importante sobre como nossa experiência na Terra é única e complexa. Em um planeta, todos pareciam caucasianos europeus. Em outro, todos tinham cabelos escuros sem loiras. Em outro, todos tinham pele marrom, mas com narizes de formato triangular, como um sino de cabeça para baixo. Essas pessoas, em geral, não gostavam muito de mim, pois perceberam que eu era uma alienígena. As civilizações que encontrei eram extremamente desenvolvidas e ficavam surpresas ao me ver. Eu me sentia intrigada por essas sociedades, que eram mais avançadas do que a nossa e conheciam minha identidade. Em um momento, encontrei um homem em um lugar que se assemelhava a uma cafeteria, no planeta deles. Na quarta dimensão, tendemos a replicar estruturas de nossos planetas, como cafeterias e restaurantes. Chamo de cafeteria, mas era mais um espaço comunitário, já que eles não usavam dinheiro. Viviam em comunidades onde alguns cozinhavam em um dia e outros no dia seguinte. Todos compartilhavam as responsabilidades, vivendo de forma comunitária, semelhante ao que fazemos em nossas famílias. Essas comunidades dividiam as tarefas de maneira que todos participassem. Em uma dessas ocasiões, estava conversando com um homem, enquanto pessoas ao nosso redor consumiam algo parecido com café. Eu tentava explicar que era da Terra, mas ele respondeu de forma arrogante, dizendo que já sabia. Embora fossem mais evoluídos que nós, não eram exatamente seres iluminados. É sempre fascinante observar os diferentes níveis de evolução dessas espécies. Isso me faz refletir. Ah, eu conheço vocês. Vocês ainda usam dinheiro. Ele ria como se eu não estivesse presente. E eu me lembro de pensar. Sim, eu sei. Ainda enfrentamos guerras, fome e outros desafios. Ele parecia relaxado, embora demonstrasse um pouco de arrogância sobre isso. No entanto, não havia maldade em sua atitude. Apenas um senso de superioridade. Sim, ainda estamos em um estágio relativamente primitivo na Terra, em comparação com eles. O lugar era simplesmente maravilhoso. Um planeta incrivelmente verde, onde as pessoas viviam em perfeita harmonia com a natureza. Posso afirmar que essa civilização tinha uma mentalidade de quinta dimensão. Algumas pessoas perguntam se, para ascender à quinta dimensão, é necessário deixar nossos corpos físicos. De certa forma, sim. Pois a consciência inteira se desloca para a quinta dimensão. No entanto, quando falamos sobre a ascensão dos planetas, isso não significa que a Terra se elevará ao astral da quinta dimensão. A transformação ocorre dentro de nós. É nossa mentalidade, que evolui para a vibração da quinta dimensão. Quando o planeta Terra ascender para a quinta dimensão, não nos tornaremos apenas espíritos ou consciências. Não precisamos morrer fisicamente para que isso aconteça. Nossa mentalidade é que se alinhará com a vibração da quinta dimensão. São conceitos como sustentabilidade, vida comunitária e a construção de um paradigma socioeconômico em harmonia com o meio ambiente. Na quinta dimensão, a vida é paralela, sem passado, presente ou futuro. Na quarta dimensão, ainda há alguma linearidade, mas na quinta dimensão, o tempo como conhecemos não existe. Quanto à origem desses extraterrestres, devo admitir que não tenho certeza absoluta. Contudo, sinto que conheci suas mônadas de consciência e suas almas, o que poderia situá-los entre a quarta e a quinta dimensões. Talvez eu tenha encontrado seres de dimensões ainda superiores, mas não saberia dizer exatamente quais, pois não perguntei. Em algumas experiências, pude sentir de forma muito tangível que estava interagindo com consciências realmente avançadas, civilizações desenvolvidas
e seres que provavelmente eram astrais e não físicos. Esses seres estariam nas dimensões superiores. Curiosamente, o número 7 tem aparecido para mim, frequentemente desde essas experiências, como se alguém estivesse me enviando informações diretamente. Desde 2012, comecei a ter essas experiências de forma mais intensa, embora já tivesse tido algumas antes, mas não dessa maneira. Estou recebendo o número 7, o que me faz pensar que alguns dos seres com quem entrei em contato, ou mesmo as pessoas com quem conversei, podem ser da 7ª dimensão. Estou falando de uma consciência extraordinária, onde a comunicação ocorre de forma telepática. Na verdade, a partir da 4ª dimensão, a comunicação telepática é possível. No entanto, com alguns tipos de consciência, a energia é tão diferente que a vibração deles é quase hipnótica. Ainda estou assimilando tudo isso, mas sou extremamente curiosa. Então continuo fazendo todo tipo de perguntas. Curiosamente, não perguntei de que dimensão eram, mas quando mencionaram Saturno, pensei: Saturno não é habitado. Em vez de permitir que eles me dessem mais informações, comecei a questionar intensamente, pensando: espere um minuto, Saturno não é habitado, mas talvez você seja de outra dimensão de Saturno? A senhora com quem eu falava sorriu. Você dissesse, você entendeu. Eles estavam tentando me dizer que eram de Saturno, mas não do Saturno tridimensional, e sim de uma dimensão superior. E novamente recebi o número 7, o que me leva a acreditar que eles poderiam ser da 7ª dimensão. Consegui juntar muitas peças enquanto narro essas experiências, e sinto que é o espírito, ou talvez meus mentores de luz, transmitindo informações para mim. Desde que comecei a ter essas experiências, quando me conecto com a energia de alguém, obtenho informações detalhadas sobre a vida dessa pessoa, o que às vezes me causa espanto. Isso começou a ocorrer desde 2012. Agora que estou mais habituada a essas vivências e a ideia de dimensões superiores, a 7ª dimensão parece fazer sentido. Esse casal específico com quem tive contato me apresentou ao filho deles. Ao vê-lo, percebi algo muito interessante sobre essas pessoas. A pele deles era extremamente espessa, de uma forma que nunca vi em humanos. Não se assemelhava à pele de nenhuma etnia da Terra. Era tão incrivelmente espessa que parecia mármore, e a cor também lembrava mármore. Mas não eram caucasianos como os da Terra. Eram brancos como mármore. Eram brancos como mármore. Isso me impressionou muito. Em certo momento, toquei o braço de um deles e a pele era tão espessa que parecia inacreditável. Eles se pareciam muito com humanos, mas ao mesmo tempo eram bastante diferentes. Havia uma densidade perceptível na pele deles, como se houvesse um grau de densidade. Mas ao mesmo tempo, eram muito astrais, como corpos astrais densos, se posso descrever assim. É muito difícil encontrar palavras para descrever essas experiências e as coisas que vejo do outro lado. Então, sim, definitivamente vi seres de dimensões superiores. Iniciei minha jornada de pesquisa, como a pesquisadora que sou, e precisei começar do básico. Então, não apenas investiguei a ciência, mas também comecei a fazer anotações detalhadas sobre o que a física quântica dizia a respeito da consciência. Descobri que já existe um subcampo específico da física quântica, denominado campo da consciência, ou ciência da consciência, que tem sido reconhecido nas últimas décadas. Muitas pessoas ainda desconhecem isso, mas é um campo científico legítimo, atualmente. Além disso, me aventurei pela filosofia da nova era. Tive que me entregar a essa investigação. E durante minha busca encontrei um livro chamado Alquimia das 9 Dimensões, de Barbara Clow, que foi publicado nos anos 90. Acredito que a primeira edição seja de 1993. Nesta obra, a autora descreve 12 dimensões. Barbara, uma antropóloga, assim como eu, é extremamente disciplinada e interdisciplinar. Encontrei muitas semelhanças entre nós. Em suas pesquisas, ela utilizou projeção astral e entrevistas com xamãs e tribos indígenas norte-americanas para compreender que existem 12 dimensões.
Muitos curandeiros antigos e xamãs de diversas culturas ao redor do mundo mencionam a existência de dimensões, geralmente entre 11 e 12. Para mim fez sentido ler A Alquimia das 9 Dimensões, pois Barbara explica que a maioria de nós consegue perceber até a 9ª dimensão. As 10ª, 11ª e 12ª dimensões são descritas como as dimensões de Deus, ou do Criador, a origem de tudo. Ela descreve como cada universo possui seu próprio Criador, e é fascinante que ela use esses termos. Há muitos universos, estou refletindo enquanto leio o livro, e percebo que a física quântica, através da teoria das cordas e da teoria M, também começa a abordar a possibilidade de múltiplos universos, o que chamamos de multidimensionalidade. Bárbara afirma que cada universo tem um criador, uma fonte, e há uma fonte por trás de cada uma delas, formando um encadeamento que parece não ter fim. Nunca explorei profundamente essas questões, e procuro me ater ao que vivenciei pessoalmente, para não enlouquecer completamente, enquanto mergulho na toca do coelho. Uma vez que você começa a ter essas experiências, é necessário praticar muito aterramento. Enquanto estou conectada ao quantum e obtendo todas essas vivências astrais, preciso me ancorar para não me perder. O que acontece após a morte é que vamos para outras dimensões antes de retornar a esta. Essa é a soma total, mas varia de pessoa para pessoa. O destino após a morte não é simples, e existe definitivamente um processo implementado pelas esferas de luz e pelos mestres ascensos que cuidam de nós. As pessoas precisam entender que não estamos sozinhos nessa jornada. Não poderíamos estar aqui na densidade sem uma equipe trabalhando conosco. Durante minhas experiências em Hong Kong, lembro-me de sentir solidão, mas o espírito queria me mostrar que eu não estava sozinha. Estamos rodeados por muitas experiências e podemos nos comunicar com outras entidades e visitar outros planetas. Após a morte, abandonamos o corpo e, geralmente, se não estivermos com uma vibração muito densa, podemos ver membros de nossa família astral ao nosso redor. Algumas pessoas, durante experiências de quase morte, descrevem esses seres como anjos ou parentes falecidos que ajudam na transição para outra dimensão. Em minha experiência, percebi que vamos a muitas dessas cidades astrais. Essas cidades de luz, que visito durante meus sonhos, são locais onde passamos um tempo entre vidas, por exemplo. Uma vez visitei uma cidade astral que parecia uma Índia celestial. Uma Índia, Mughal. Era absolutamente linda e deslumbrante como uma Índia celestial. A Índia física parece ser apenas uma projeção dessa realidade celestial. Aparentemente, visito. Frequentemente visitamos esse lugar entre as vidas. Você pode escolher ir para uma cidade astral de sua preferência. Seja um local que já conhece ou um novo, dependendo da lição que precisa aprender. Estamos sempre em processo de aprendizado, tanto aqui quanto no além. A visão cristã sugere que após a morte, vamos para o céu ou o inferno, mas essa é uma interpretação simplificada. O processo é mais complexo e menos dualista. Quando os cristãos falam do céu, referem-se a cidades de luz astral que são celestiais, belas e pacíficas. Ao chegar a esses locais, você participa de atividades para descansar da experiência terrena. Afinal, todos precisamos de um descanso após essa jornada, certo? Contudo, o aprendizado também continua. Descobri que muitas dessas cidades astrais têm locais semelhantes a escolas, mas sem horários rígidos. Você frequenta no seu próprio ritmo, participando de conferências e outras atividades. Essas colônias astrais são parecidas com nossas vidas na Terra, mas sem a densidade e negatividade, pois lá somos corpos astrais. A principal diferença é a ausência do peso físico. Existem hospitais de energia, onde você é curado energeticamente por mentores de luz. Algumas almas alcançaram um nível mais elevado de consciência e desenvolveram habilidades de cura. Essas almas curadoras continuam a exercer seu papel no reino astral, assim como fazem na Terra. Compreendi que podemos acessar essas cidades astrais a partir da 5ª dimensão, às vezes da 6ª ou até da 7ª, dependendo do nosso nível de consciência.
A maioria dessas cidades está na quinta dimensão, pois se alinha melhor com o nosso nível de consciência atual, já que ainda não estamos prontos para dimensões superiores, enquanto vivemos na terceira dimensão. Nessas regiões astrais, nos curamos, descansamos e aprendemos sobre o futuro da humanidade. Na quinta dimensão, o tempo não é linear como conhecemos aqui. É mais como uma nuvem de computador onde podemos acessar qualquer período de tempo que desejarmos. Por exemplo, posso revisitar uma vida que tive nos anos 1500 na Europa. Depois observar uma vida que tive nos anos 1800 na África. E em seguida uma vida que tive no século XVIII na China como uma vidente. Isso é possível porque na quinta dimensão podemos avançar e retroceder no tempo, tendo acesso a todos esses arquivos. É uma experiência bastante estranha, pois não é linear como na Terra. No entanto, ver o futuro na quinta dimensão não significa que ele esteja gravado em pedra. Em uma vida passada, fui uma vidente na China, o que explica minha conexão inexplicável com a Ásia nesta vida. Morei em uma cidade onde parecia ser a única estrangeira, e essa atração pela China é devido a essa vida passada como vidente. Além disso, estudo símbolos e Wei Qing, um sistema de adivinhação chinês, e sinto uma familiaridade inexplicável com eles. A vidente em mim permanece presente, pois leio cartas de tarô desde os meus 20 anos, muito antes de conhecer essa vida passada. Também fui cientista e neoterrorista em vidas passadas, o que me leva a buscar um equilíbrio entre essas experiências na vida atual. A verdade está na união dessas duas facetas. A vidente em mim me diz que o futuro não está predeterminado. Qualquer sistema de adivinhação, seja tarô ou outro, nos ensina que o futuro não está fixo, pois ele depende do nosso livre-arbítrio. Se você decidir fazer algo hoje, mesmo que não tenha planejado isso ontem, inevitavelmente alterará seu futuro. Essa mudança é simples assim. Quando consultamos cartomantes como leitores de tarô e perguntamos sobre o futuro, como se vamos casar, frequentemente recebemos essa pergunta. Um leitor de tarô sério, por exemplo, abordará a questão de uma maneira pragmática, dizendo: vamos ler para o próximo ano e ver se você encontrará alguém. Isso porque não se pode prever o resto da vida, já que o futuro não está gravado em pedra. Contudo, o futuro próximo pode ser adivinhado com alguma precisão, desde que não se faça nada que o mude. Um verdadeiro leitor de cartas conversará com você dessa forma. Uma cartomante séria usará um prazo específico, seja qual for o oráculo, ossos, xícaras de café ou cartas de tarô. Esses oráculos contêm verdades. Como pude perceber do outro lado, quando lidamos com cartas de tarô, ossos ou xícaras de café, há um padrão de energia em jogo. Seus guias espirituais manipulam essa energia para que você tire a carta certa, revelando o que acontecerá nos próximos 6 meses ou no próximo ano. Assim, o futuro depende do seu livre-arbítrio. Nas minhas visões futuras, vejo o planeta ascendendo para a quinta dimensão, tornando-se um corpo regenerado, a Terra, como um planeta em processo de regeneração, recuperando-se de eventos passados. Em várias das minhas vidas futuras, a população reduziu-se significativamente. Isso acontece porque almas de vibração mais baixa serão afastadas e não poderão mais reencarnar aqui, pois não estarão em sintonia com a frequência de um planeta regenerado e elevado. Essas almas precisarão continuar suas experiências densas, de terceira dimensão, em outro lugar. Esse é um tema para outro vídeo, mas é por isso que a população da Terra diminuirá substancialmente no futuro. Somente almas compatíveis com a quinta dimensão permanecerão. Perguntei ao espírito, porque vejo o planeta quase como se estivesse recomeçando. Com novas sociedades emergindo de forma tão distinta, percebo um planeta voltado para a ciência e tecnologia, com seres humanos futuramente dedicados à ciência, tecnologia, artes, cultura e música. Primeiro a ciência e tecnologia, seguidas pelas artes e a criação de novas arquiteturas. Vejo pessoas desenvolvendo novos tipos de arquitetura,
sociedades sustentáveis e empenhadas em criar e inovar. Nos próximos anos, presenciaremos grandes avanços científicos. A ciência nos proporcionará descobertas impressionantes. A teoria das cordas, por exemplo, será comprovada, assim como as ondas gravitacionais de Einstein foram verificadas há alguns anos. Perguntei ao espírito se estamos nos recuperando de algum desastre nuclear. O que recebi foi uma forte possibilidade de um pequeno incidente nuclear, com algum deslocamento populacional. Vi pessoas migrando da Europa para a América do Sul, embora um incidente nuclear seja preocupante. Mesmo que pequeno, a humanidade sobreviverá. Somos resilientes como baratas, e sempre encontraremos maneiras de nos regenerar e aprender. Esse possível incidente pode ser evitado, dependendo das decisões tomadas pelos líderes mundiais. Em todas as minhas vidas futuras, o planeta se recuperou e se regenerou. Se for necessário passar por isso para evoluirmos como sociedade, que assim seja, apesar de ver esse evento como evitável, conflitos menores podem ocorrer nos próximos anos. No entanto, uma grande guerra mundial não parece provável. A humanidade já aprendeu essa lição. Minha mensagem é que estamos em transição. Esta é a transição definitiva. O que muitos textos religiosos chamam de apocalipse. A má notícia é que estamos vivenciando o apocalipse. A boa notícia é que não é o fim de tudo, mas o fim e o começo do novo. O velho precisa ruir para dar lugar ao novo. Temos um papel importante, estando no epicentro dessa transição. Apesar das dificuldades, acredite que o que fazemos agora é expandir nossa consciência. Mesmo que pareça apenas sobrevivência e pagar contas, se você está assistindo a vídeos como este, está trabalhando para expandir sua consciência. E aí, o que achou dessa incrível história? Deixe sua opinião nos comentários. Considere apoiar o nosso trabalho doando qualquer valor. A chave Pix está na descrição do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho de notificações para ser avisado a cada novo vídeo. Vamos levar a mais pessoas a esperança de que existe vida além do que os olhos podem ver.